Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo da Epístola de Romanos, com a ajuda do nosso irmão aí, Bruce Enster, com o seu ministério escrito. E o tópico que a gente vai prosseguir é o chamado O Deus da Ressurreição, que é uma continuação do capítulo 4, da qual a gente está vendo, falando sobre a fé de Abraão e da sua justificação por fé e não por obras. E como a gente já leu nas reuniões passadas o capítulo, a gente vai então ler a partir do verso 9 até o 25. O irmão Elton pode ler, irmão, a passagem do 9 ao 25 aí? Bora lá. Eu vou ler aqui na revista atualizada. Porque Então, um fica a momentinho, tarde. eu vou atualizar aqui. Ah, tá. Porque fica a tardezinha pra me ler na tela aí acabo me atrapalhando. Mas como eu tô com a Bíblia aqui, eu leio. Pode ir. Vamos lá. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado? Como foi, pois, lhe atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda na incircuncisão, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a fé suscita a ira, ou porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Obrigado, irmão. Então, esse tópico, o Deus da ressurreição, ele inicia o comentário a partir do verso 17, que diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Na corrigida, fala, e chama as coisas que não são como se já fossem. O objetivo imediato de Paulo, neste capítulo, foi mostrar que o princípio da fé no Evangelho está de acordo com os caminhos de Deus de abençoar os homens no Velho Testamento. E demonstrou isso nos apontando para Abraão e Davi. Ele também mostrou conclusivamente que ser considerado justo por Deus é pela fé e somente pela fé. Mas o objetivo de Paulo neste capítulo 4 é estabelecer uma base sólida de entendimento no crente, sobre a qual sua fé pode permanecer com plena certeza quanto à sua justificação. Para conseguir isso, na última parte do capítulo, Paulo apresenta Deus como o Deus da ressurreição. John Nelson Darby observou isso e disse: no capítulo 4, é a fé no Deus da ressurreição. Aqui nessa passagem, quando é falado do Deus da ressurreição, é falado na perspectiva de como Abraão cria, como ele foi a base da fé dele, que é o verso 17. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Essa é a característica aqui que a palavra dá de Deus, e chama à existência as coisas que não existem. E aqui fala as características, né, da maneira como Abraão creu nas promessas de Deus, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, quando é falado aqui do exemplo de fé de Abraão, e por isso que ele é chamado o pai da fé, é que ele, quando se trata da justiça da fé, e só para a gente relembrar, se trata pelo meio a qual uma pessoa ela é justificada diante de Deus, né? É por meio da fé. Abraão também ele foi salvo também por meio da fé, e todos que são salvos por Deus, desde quando Adão e Eva falharam, sempre eles foram salvos, sempre Deus salvou por meio da graça, nunca foi por base na lei. Até porque se fosse pela lei, o único que poderia, né, o único que cumpriu toda a lei foi Cristo. Só ele poderia, por ele ser o homem perfeito. Mas todos os outros homens que são da raça caída de Adão, ninguém poderia ser justificado diante de Deus. Por isso, Deus, por ser gracioso e misericordioso, ele salvou pessoas por meio da graça. Isso era por meio da fé, que é esse que é o termo justiça da fé, que Abraão é um grande exemplo. E aqui é falado a prática da vida de Abraão por meio da fé, né? Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A mensagem que Deus deu para Abraão era de uma perspectiva terrena, não era de uma perspectiva celestial, porque as promessas de Deus sobre Abraão era com base na sua herança na terra, né? Você será pai de muitas nações, você terá um herdeiro. Só que isso precisou da fé, porque é aqui até falado, né, sobre as características de Abraão.
quando é falado dele e de Sara, onde é que está? Aqui. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ou seja, a perspectiva do olhar de Abraão, se ele fosse olhar apenas por vista, ele ia duvidar de Deus e achar totalmente fora de lógica ele ter um filho, né? Ele já era velho, Sara também, e Sara também nem podia ficar grávida, ela era estéril, mas ele não enfraqueceu na fé, porque a fé é com base naquilo que Deus promete, daquilo que Deus fala, né? A palavra de Deus. E Abraão, por meio dessa justiça da fé, ele creu nisso e não duvidou, né? Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometeu. Então, quando a passagem aqui fala do Deus que ressuscita os mortos, ele leva agora para aplicar a uma outra mensagem, que é a maior mensagem que o homem pode ouvir hoje aqui na Terra, que agora não se trata de uma coisa terrena, mas é celestial, né, que é a mensagem do Evangelho da Graça. Quando é falado aqui no 24, mas também por nossa causa. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, essa mensagem de Deus aqui, ela é aplicada a nós, mas a maneira desse meio da justiça da fé acaba sendo da mesma maneira. Porque assim como Deus ele falou a sua palavra para Abraão e ele creu e ele se fortaleceu por meio dessa fé em Deus e sabendo que ele iria cumprir as coisas que ele disse a ele, da mesma maneira nós também descansamos na palavra de Deus, na sua mensagem sobre nós, porque nós cremos que ele é o Deus da ressurreição, mas é um Deus que ressuscitou já, ou seja, no passado. Cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ou seja, a base da nossa mensagem, irmãos, a qual cremos, além de saber que Deus já ressuscitou a Cristo, e que hoje ele não é um homem morto, mas é um homem ressuscitado em glória, o cabeça de uma nova criação nos céus, as primícias dentre os mortos, nós temos uma base, a partir da palavra de Deus, do porquê disso, ou do que é que envolve a nós nisso. É o que diz o verso 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, aqui é o ato da substituição, Cristo levou os nossos pecados, né, na morte, e quando ele ressuscitou, ele agora agora estando em glória, ele não tem mais marcas de pecados, ele está totalmente puro diante de Deus, glorificado. Então, essa é a nossa imagem que temos por estarmos em Cristo. Nós também estamos limpos, né, irrepreensíveis e santos diante de Deus, porque Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, a palavra de Deus hoje é de que qualquer pessoa que crê que Cristo morreu na cruz por ele, que levou seus pecados, essa pessoa agora é justificada já diante de Deus. A justificação não acontece depois que a pessoa morre ou depois quando ela vai para um julgamento, não existe nada disso. A pessoa que crê no Evangelho da Graça, ela já é justificada no momento que crê, por meio dessa justiça de fé. Por quê? É o que Deus está dizendo aqui, das suas promessas. Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso já aconteceu quando a gente creu nesse evangelho, por causa da justiça de Deus, que é o assunto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui na Epístola de Romanos, a justiça de Deus, que é a obra que Cristo fez na cruz, quando ele fez isso aqui, quando ele morreu por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, irmãos, é uma notícia de Deus muito superior
a mensagem que ele deu àquela época para Abraão. Porque Abraão, ele não recebeu essa notícia. Ele não recebeu a notícia de que Deus ressuscitou esse homem, o Filho de Deus, para que ele fosse justificado. Embora Deus justificou ele quando ele teve a fé. Porque lembramos, Deus, ele justifica as pessoas por meio da fé. A diferença é que Abraão, ele não tinha ciência disso. Ele não tinha uma consciência purificada diante de Deus e tendo esse entendimento de que ele já era santo para Deus, irrepreensível. Ele não sabia disso. E assim como todos do Antigo Testamento, né? E também qualquer pessoa hoje que nasceu de novo, que é o assunto que a gente trata no dia de segunda, né? Da questão do termo do homem miserável, que é aquele homem que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus, porque tem fé em Deus, mas ele ainda não conheceu a salvação em Cristo. Por isso tem uma relação assim, querendo agradar a Deus por meio da lei, por meio de mandamentos, mas aí ele acaba se frustrando, mostrando que ele não consegue agradar a Deus por si só, né? Mas a salvação completa hoje é por meio de Cristo Jesus, assim também como a libertação. Então, essa é a mensagem de Deus hoje, e nós temos esse privilégio, né, de nós crermos nessa mensagem de Deus, e nós seguimos nessa base, assim como é falado de Abraão. Deixa eu ver aqui a parte quando fala de Abraão, peraí um momentinho. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, ou seja, aqui é uma base da justiça da fé, sem enfraquecer na fé. Assim como Abraão, ele não enfraqueceu na fé que ele teve em Deus, naquela mensagem da perspectiva terrena, nós também não podemos enfraquecer na nossa fé de acordo com a palavra de Deus sobre nós, que concerne a esse evangelho da graça e de nossa posição em Cristo e de nós sermos o povo celestial de Deus, que é a igreja, que estava oculto no coração de Deus e que agora foi revelado, né, pelo apóstolo Paulo, que recebeu essas verdades para revelar, para mostrar aos santos. Então, nós não podemos enfraquecer a nossa fé nessa mensagem de Deus, embora, e aí fala aqui as coisas que Abraão via, né? E que poderia fazer facilmente ele duvidar de Deus. Porque aqui é falado da questão do corpo amortecido, e sendo já ele de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ou seja, irmãos, nós também podemos facilmente cair da graça no sentido de nós não vivermos nessa alegria de crer na mensagem de Deus, porque se nós olharmos para nós mesmos, né? Se a gente olhar para a fraqueza do nosso corpo, se nós olharmos para os nossos problemas, as nossas fraquezas, a gente também tem tudo para cair nesse sentido, né? De nós enfraquecermos na fé. Mas a nossa alegria é entender de que a gente não olha para si, a gente olha para Cristo, para entendermos a nossa base, porque nós estamos em Cristo, Ele é a nossa segurança, o nosso refúgio. A única coisa que nós fazemos na questão de olharmos para nós mesmos é a questão de nós nos auto-julgarmos, né? Julgar a si próprio. É para isso que nós devemos nos olhar. Agora, quando se fala da base sólida que temos da palavra de Deus, a gente olha para Cristo, para esse Cristo ressuscitado que venceu o pecado e a morte e que recebeu de Deus todo o poder e glória, né? Hoje ele é o cabeça da igreja, enfim, é falado muita coisa aqui, até em Colossenses 1, deixa eu ver aqui, eu lembrei de Colossenses 1, quando é falado das características de Cristo. A partir do verso 15, capítulo 1, 15. Vou começar do 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Palavra de Deus aqui, né?
Aliás, tudo aqui é palavra de Deus, mas é porque tem relação da questão da mensagem de Deus sobre nós, para nós. Aqui, a partir do 15, é falado aqui as características de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vou até aqui. Então, irmãos, aqui já tem características poderosas sobre a pessoa de Cristo, né? E a nossa fé, ela repousa em Cristo, e não em nós mesmos. Porque assim como Abraão, né, ele tinha tudo para duvidar da fé de Deus se ele olhasse para a sua situação, a qual ele via ali com seus olhos carnais, mas ele olhava pela fé, pela mensagem de Deus, dizendo que ele iria ter um filho, e assim ele não duvidou, né, como é falado aqui. Aqui não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, era pela fé que ele se fortalecia nessa promessa de Deus. E levando para nós, a igreja, é pela fé que a gente sabe que Cristo tem todas essas características, né? Tem toda a honra, tem toda a glória, ele é o cabeça da igreja, a qual somos membros, os membros do corpo de Cristo, a igreja, e nós, pela fé, sabemos dessa glória de Cristo e sabemos como Deus, o Pai, ele se gloria no Filho, né? Ele se alegra nesse Filho, a qual nós estamos, né, juntamente com eles. Nós estamos em Cristo. Então, a nossa fé se repousa nisso, para que a gente, assim como Abraão deu glória a Deus, né, por meio da promessa de Deus, nós também possamos dar glória a Deus por causa disso que nós sabemos. E, assim como Abraão, nós podemos estar plenamente convictos de que ele era poderoso, que ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Ou seja, irmãos, essa é a base da justiça da fé. Então, por isso que fala que Abraão ele é o pai da fé, porque ele é um exemplo para nós do que é um homem com fé. Ele não duvidou e ele era plenamente convicto de que Deus ia fazer o que ele prometeu. E a promessa que Deus tem sobre nós é, por exemplo, o arrebatamento, né? Nós ainda não fomos arrebatados, mas a gente pode ficar plenamente convicto de que isso em algum momento vai acontecer, e nós já podemos viver como se isso já tivesse acontecido, né? Vou até voltar aqui, quando é falado, eu vou botar aqui na versão na corrigida, aquele versículo que a gente viu, como se não fosse, né? Aqui, quando fala de Deus, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui é um ponto muito importante sobre os pensamentos de Deus. Quando Deus promete algo, e quando Deus ele promete, ele vai realizar, na mente de Deus é como se já tivesse tudo realizado, porque vai acontecer. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no arrebatamento, quando a gente pensa que um dia estaremos vendo a face de Cristo, vivendo eternamente com o Senhor nos céus, né, que é o nosso lugar, nós somos o povo celestial, nós devemos crer nisso, irmãos, como se já tivesse tudo acontecido, porque realmente vai acontecer. Não é algo que Deus pode mudar de ideia, jamais. Ele não é assim, quando ele promete, ele cumpre. Por isso que quando ele falou isso a Abraão, ele não falou um se. Ô Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações, se você... Não dependia de Abraão, porque isso envolve a soberania de Deus. Se ele promete, ele vai cumprir, porque tem a ver com seus propósitos. E o grande propósito de Deus hoje
e sempre é de glorificar o Filho em tudo e em todos, né? É de glorificar o seu Filho Jesus Cristo, e nós estamos envolvidos nisso. Aprove a Deus para que nós fôssemos, né? Para que nós fôssemos a igreja, o vaso especial de Deus para glorificar, né? A Cristo aqui na Terra no milênio e para todo sempre, para toda a eternidade, nós seremos a noiva de Cristo, carne da sua carne, né? Porque somos da nova raça da criação de Cristo, a qual ele é o cabeça. Então é algo esplêndido, algo de muito privilégio, e assim vai ser, porque é a sua promessa. Só para finalizar, eu lembrei aqui de Romanos 8, quando fala do amor de Deus, essa base de que Deus vai cumprir. Deixa eu ver aqui o versículo onde é. Aqui, eu vou ler a partir do 29. Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, Deus no caso, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui está sendo falado de nós, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Olha aí a relação, né? Deus chamou Abraão para sair daquela terra idólatra, para fazer dele uma nova nação, Israel. E aqui é falado aqui agora numa perspectiva celestial, nós, a igreja. Ele nos predestinou e também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Ou seja, irmãos, aqui, ó, segundo a palavra de Deus, isso aqui já foi cumprido. Ó. O predestinou foi quando Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Também nos chamou, e isso já aconteceu conosco, porque nós fomos predestinados, mas aí a gente precisou ser chamado aqui na Terra, e nós já fomos chamados quando nós cremos no Evangelho da Graça. E aos que chamou, a estes também justificou. Essa parte da justificação também já aconteceu, porque quando cremos no Evangelho, nós fomos justificados já diante de Deus. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa parte ainda não aconteceu. Falta acontecer só essa parte, que tem a ver com a nossa redenção prática, né? Quando nós seremos revestidos, né? Transformados à imagem e semelhança semelhantes a Cristo, semelhantes a Cristo moralmente e fisicamente, e nós levaremos eternamente a glória de Cristo em nós, mas isso aqui ainda não aconteceu. Mas a gente já pode viver a nossa vida já aqui como se isso já tivesse acontecido, porque envolve as promessas de Deus. E aí no 31 é dito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui envolve as questões da promessa de Deus sobre nós. Se Deus é por nós, se ele falou que vai acontecer, quem é que pode falar que isso não vai acontecer? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como ele não vai nos dar também com ele todas as coisas? Como nos não dará também com ele todas as coisas? Como é que ele não vai entregar tudo para nós, né? No sentido da nossa herança que temos em Cristo? Se ele nem como é que falado aqui, né? Nem mesmo poupou seu próprio filho por nós, como é que ele não vai nos dar o restante, né? Como é que ele não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui está deixando bem claro, né? O que envolve as promessas de Deus, nada e nem ninguém pode anular a promessa de Deus sobre nós. A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, tudo isso pode anular a promessa de Deus? Não pode. E aí fala, né? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Ou seja, irmãos, nada nesse mundo, né? Assim como Abraão, a gente falou da questão de Abraão olhar para a sua vida, olhar para o seu corpo de velhice, olhar para Sara, que era estéril, mas ele não duvidou da mensagem de Deus, daquilo que Deus disse para ele que iria acontecer. E era isso que mantinha Abraão firme nas promessas de Deus. Então, na nossa vida aqui na Terra, né, a gente pode até passar por todas essas situações aqui, tribulação, fome, perseguição, nudez, perigo, a espada, ser reputado todo dia como ovelhas para o matadouro, mas são essas coisas que vai nos fazer desanimar? Não. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores já, por aquele que nos amou, Cristo, né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui a palavra de Deus deixando bem claro a firme promessa que nós temos, e todas essas promessas são em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se Cristo hoje, irmãos, está firme lá no céu, numa posição que ninguém pode tirar ele de lá, porque Deus o colocou nessa posição graças à sua obra na cruz, que resolveu o problema do pecado, e ele ressuscitou em glória como vitorioso. Se o Senhor foi vitorioso, e se nós estamos nele, nós também somos mais que vitoriosos, porque estamos em Cristo e olhamos para Cristo. A fé não se baseia em olhar para nós mesmos, para ter essa base sólida, mas é olharmos para Cristo lá no alto, por meio da fé. Assim como Abraão também creu na mensagem de Deus, por meio da fé também, nunca pela vista. Até aqui. Boa noite, irmãos. Eu queria fazer um breve comentário sobre justificação, né? Corroborando um pouco com o irmão Michel, essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O judeu, para ele ser justificado, ele precisava cumprir, né, todas as exigências dos preceitos da lei, né? Onde nunca eles cumpriram, era impossível ele conseguir, eles nunca conseguiram se justificar, né, ao regime da lei, onde o próprio Tiago diz, né, se eles falhassem em apenas um ponto da lei, eles já estavam errando toda a lei. E o Senhor Jesus Cristo, com a obra dele maravilhosa, né, e a ressurreição dele, ele cumpriu todas as exigências da lei, porque ele foi perfeito. Então, nós somos justificados por essa obra maravilhosa. Nós não precisamos fazer nada além de crer no nosso Senhor Jesus Cristo, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a salvação que Ele nos deu é por graça, né, mediante a fé nele. Então, graças ao Senhor Jesus, nós somos justificados pela ressurreição dele. Apenas crer que ele morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos justificar. Então, essa obra realmente é muito maravilhosa. E os judeus não entendiam isso, né? Paulo, ele tentou, né, ele falou, escreveu sobre isso, que a justificação é pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não era mais pelo regime da lei, né, das exigências da lei. Vamos dizer assim, o sarrafo, né, da lei era muito alto. E o judeu, o homem, não conseguia alcançar esse sarrafo. Ele não conseguia cumprir todas aquelas obras, né, da lei, todos aqueles preceitos que a lei tinha. Mas assim o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e nós somos justificados pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Só um breve comentário até aqui. Márcio falou de Tiago, e a gente podia até lá, Michel, não sei se é tu que está compartilhando aí a Bíblia, que é Tiago 2, Tiago 2, a partir do 17. É assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém,
Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí ele está falando de. No 19, no 21, não, um pouquinho mais abaixo, ele fala: Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então aí é uma porção da escritura que é um pouco confundido, né? É mal interpretada, né? Porque aí está falando de uma justificação de homem para homem, né? A pessoa que professa fé em Deus andando de acordo à vontade de Deus. Então aquela obra, né? Aquele andar ali justifica ele como alguém que crê diante dos homens. E Paulo, lá onde a gente está, né, está abordando a justificação pela fé. Essa justificação aí diante do homem não tem valor de salvação. É só para dizer, eu sou uma pessoa crente em Deus, né? Eu creio em Deus, porque eu busco andar segundo, né, o padrão de Deus, o que Deus deseja que um filho ande. Não tem ali o poder de salvar. A justificação lá de Paulo, ela é a justificação que salva, né, pela fé. Quando a gente lê Hebreus, a gente vai entender que essa obra aí que está falando em 21, ó, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque, aí lá em Hebreus 11, vai explicar aí o motivo do qual levou Abraão a oferecer, deixa eu ver, o 18 aí. Deixa eu ver se é isso. Não, é, acho que é esse mesmo. Deixa eu ver. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Aí considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então ali se perguntasse a Abraão, né, por que tu está fazendo isso com teu filho, né? Ele ia dizer, né, porque eu tenho fé que o Senhor poderá trazê-lo de volta à vida. Então não foi a obra de entregar o filho que justificou ele ali, foi a fé que Deus traria de volta a Isaac, né, que fez ele entregar Isaac ali a Deus. Então outro, um outro, né, que teve a fé da promessa, como o Michel falou, e aí também a fé de que Deus poderia trazer de volta o filho dele. Então é sempre a base, como o Michel falou, da Escritura, justificação pela fé. Do princípio ao fim, seja dos santos do Antigo Testamento, seja nós, né, seja hoje, toda a justificação de qualquer homem é pela fé em Deus, né?
Aí, já que o irmão Elton também citou a palavra justificação lá no Tiago 2, é porque uma palavra ela pode ser usada, mas não necessariamente ela é aplicada da mesma maneira ou da mesma perspectiva. Muitas vezes a justificação ela é tratada nas epístolas na perspectiva de Deus justificando os homens. Mas lá de Tiago 2 é a perspectiva da justificação do homem para outro homem. Do que se trata de você testemunhar a sua fé, como o irmão Elton falou. E a base disso é lá em Tiago 2 mesmo, no versículo que o irmão leu, no verso 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, como alguém vai demonstrar fé para uma outra pessoa, para que aquela outra pessoa possa justificá-la, no sentido de dizer ele tem fé, se, vamos supor, ele apenas fala, mas tem uma vida totalmente desordenada. Aí ele vai ser um mau testemunho, né? Tanto para os da casa de Deus, né? Como também para os próprios incrédulos. Porque você pode estar falando algo pela boca, mas a vida demonstrar totalmente o contrário. Então, essa perspectiva da justificação, numa perspectiva horizontal, vamos dizer assim, uma linha reta. Enquanto a justificação, que é a vertical, é o que envolve aí a soberania de Deus, né, de estar salvando as pessoas, justificando por meio de Cristo Jesus. É a mesma palavra, justificação, mas com aplicações diferentes. Porque a palavra ele não se contradiz, né, nesse sentido. A mesma coisa é quando se fala da palavra salvação. A gente tem que ter muito cuidado quando lê uma passagem que está lá salvação e a gente já achar que é a salvação em Cristo, que é a salvação da alma. Muitas vezes tem a palavra salvação ali, mas pode ser salvação dos problemas aqui, salvação de não se envolver com outras doutrinas errôneas, e por aí vai. Só para corroborar aí com o que o Michel falou, e acho que até a pergunta de Adalto, acho que já até foi respondida, né, Adalto? Se não, você pode continuar, perguntar, mas é isso aí justamente que o Michel falou. E o próprio versículo aí, ó, de Tiago 2,8, ele vai dizer, ó, mas dirá alguém, né? Ou seja, homem com homem. Ele não está falando, Deus está dizendo isso aí, ó. Mas dirá alguém. E aí mais embaixo fala assim, e eu, homem de novo, ó, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, digamos, são pessoas conversando aí, ó. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu, outro homem aí, né, digamos assim, respondendo, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Então é como o Michel falou aí, é só uma demonstração prática de que a pessoa tem fé. É você se justificando, né, digamos assim, pelas suas obras, ou boas obras, né, que Deus requer de um salvo, que você realmente tem fé naquela pessoa que você professa ter, né? A fé em Deus, a fé em Cristo. Então é isso aí, como bem Michel lembrou aí. São justificações diferentes aí.
Lembrei do que os irmãos sempre falam a respeito do que Michel falou aí da salvação, né? Da mesma situação, a justificação é usada em termos, né, nesses dois aspectos também, e como Michel falou aí, da salvação também, da palavra salvação, que nem sempre está falando salvação da alma, salvação eterna, mas é aplicada também nas coisas práticas da vida. Aí os irmãos dizem assim, né? Que é correto pensar ou dizer que o cristão foi salvo, está sendo salvo e será salvo, né? Ou seja, ele foi salvo, né? Foi justificado, tem sua salvação garantida, né? Ele está sendo salvo, né? Digamos assim, dos perigos desse mundo que o Senhor está ali guardando, e será salvo, né, desse corpo de pecado na glorificação, como Michel explicou lá, né? Nós seremos glorificados, essa parte, né, do caída, né, a carne, a velha natureza, né, será tirada, né, do crente no arrebatamento, se assim for, né, o Senhor vir buscar a gente antes da gente morrer, e, e ali vai se cumprir, né, a última parte da salvação, digamos assim, quando a gente for glorificado. O irmão Leônidas colocou aqui, mostra que não é só falar, mas crer e as obras vêm naturalmente. Qual o versículo exatamente, irmão? Aí, enquanto o irmão Leônidas aí fala o versículo, por isso que aqui no verso 24, quando fala assim, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, imagina a confusão se a gente pegasse essa palavra aí do justificado e colocasse no que a gente acabou de ver lá em Romanos o tempo todo aqui na reunião. Ia bagunçar a mente. Mas Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não vai ensinar uma doutrina numa epístola e ensinar outra doutrina em outra epístola. O que a gente precisa entender primeiramente é que a nossa salvação em Cristo ela é sólida. Né? Nós somos justificados pela graça em Cristo Jesus. É muito claro isso. O Evangelho de João ele é recheado de toda essa mensagem da boca do próprio Senhor Jesus aqui na Terra. Falando em muitas passagens, é João 5, João 10, e por aí vai. E só para fechar esse ponto, Efésios 2 também deixa muito claro isso, de que nós somos salvos pela fé, e ela não vem de Deus, é um dom, e por aí vai, para que ninguém se glorie. E aí, quando chega aqui no verso 24, é o que, repetindo, é o que foi falado aqui, que esse termo justificado, ele está trazendo a perspectiva de um homem para outro homem. Então, o que é que Tiago está falando aqui? Veja então, ou perceba, que o homem ele é justificado pelas obras, ou seja, que o homem ele é justificado por outro homem, pelas obras, e não somente pela fé. Porque foi o que eu disse anteriormente. Uma pessoa quer saber se você é crente ou não, ele não vai ver, ele não vai saber isso apenas pela sua fé, porque a fé não se vê. É você que tem a fé, você sabe que você tem. Mas como é que o outro vai saber se você tem fé ou não? Pela forma em que você vive. Né? As pessoas estão vendo as características de Cristo em você sendo moldadas. As pessoas veem você servindo a Deus, né? Tudo isso. Você está sendo sal e luz desse mundo, como o próprio Senhor orienta que sejamos. Então, se você vive para Cristo, olhando para Cristo e moldando a sua vida para Ele, vivendo em novidade de vida, então as outras pessoas ao redor vão perceber essa luz. Até porque a luz incomoda, né? A luz incomoda.
O sal, ele atiça a língua. O paladar, a língua fica agoniada com o sabor do sal. Então, não se passa despercebido, né? Porque, e essas outras pessoas vão perceber que você é crente. Então, você vai acabar sendo justificado pelas obras por essas pessoas, não somente pela fé. Olha aí que maravilha. Mas tudo isso, irmãos, é necessário realmente uma comunhão com Deus, a leitura da palavra assiduamente, para ficar bem guardado isso no coração, né? Para que, ao ler essas passagens aqui, né, se lê de relance, aí pronto, aí pode bagunçar a mente mesmo. Mas lembrando, aqui não está falando da perspectiva da justificação de Deus para o homem, mas é de um para o outro. E de um para o outro, você é justificado pelas obras e não somente pela fé. Lembrando aí, né, Michel, que a Bíblia, ela é explicada pela própria Bíblia. Então, se há alguma contradição em nós, né, com certeza, como o Michel falou aí, se a gente for buscar entender a própria Bíblia, vai, em algum lugar, ela vai corrigir, né, o nosso pensamento. E só para complementar rapidinho aqui, para dar espaço para outros irmãos, quem tivesse ali naquele momento da crucificação ali embaixo, com aquele malfeitor, diria que ele ia para o céu ou para o inferno, né? Quem olhasse para o malfeitor da cruz ali, pelas obras dele, quem enxergaria a fé dele ali? Ninguém. É disso aí que Tiago fala, no caso, né? Já que Dal está na varanda, ouvindo, olhando para as estrelas, eu vou perguntar: algum irmão aí, alguma irmã, ficou com alguma dúvida? Entenderam o assunto? Tudo em paz? Irmão Leones, o irmão pode ligar o microfone para fazer a pergunta, por gentileza? Tá. Não, é porque, Michel, eu tava pensando aqui, porque no caso das obras aí que o Thiago tá falando, que quem diz que é um cristão, se não tiver as obras, o mundo não vai conhecer que é um cristão, né? Então eu tava pensando, mas como os irmãos estão falando aí que é para outra pessoa entender, então eu fiquei pensando que realmente é, porque para Deus não precisa, porque o Senhor já conhece o coração de cada um, né? Como tá, também tem até uma passagem sobre Abraão lá em Romanos que fala sobre isso. Justamente, irmão, é isso mesmo.
Vou só repetir aqui o que os irmãos já falaram, né? Para a gente estar corroborando, é isso aí mesmo. A palavra justificação, justificado, diante de, tem dois sentidos. Uma é justificado diante de Deus, justificação diante de Deus, e outra é a justificação diante dos homens. Primeiro, diante de Deus, é a fé, que somente Deus vê. Então, o homem é justificado por fé diante de Deus. E um homem que não vê fé, mas só vê obras, coisas que são visíveis, para ele a justificação tem que ser por obras. Então, tem esses dois sentidos, como os irmãos já estavam falando. Só repetindo aí o que os irmãos já disseram muito bem. Eu acho que esse assunto aí está suficiente para hoje, né? O que é que o Elton, o Michel, o irmão Isaac aí também, né? Acho que está suficiente para hoje, né? Se algum irmão aí estiver em comunhão não quiser falar, a gente já pode já estar encerrando. O que é que acha aí? Era isso que eu ia falar, justamente. Ah, fui primeiro, ganhei o prêmio. Ok, Michel. Deixa eu parar aqui também a gravação.